Pessoal, e como eu havia prometido, está aqui com a gente o professor Luiz Vedovato, para a gente falar um pouco dessa história de Afeganistão e aí interesses de países vários em função da posição estratégica que esse país ocupa no mundo. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom dia a todas e todos. Uma felicidade estar aqui ao seu lado, Zezé, ao lado da Rose, para conversar com os ouvintes e também aqueles que estão nos assistindo sobre esse tema tão delicado e tão importante. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, professor, o mundo, assim, parou no fim de semana para assistir aquela loucura que foi a tomada de poder pelo Talibã lá no Afeganistão. O presidente fugindo, o exército depondo armas e o pessoal chegando assim e um tanto de afegãos se mandando, morrendo, porque se penduraram em trem de pouso de avião que estava lá, assim, uma coisa que acho que vai ficar na memória de todo mundo que viu isso. Para mim, isso vai ser sempre igual aquela história quando teve a ocupação lá na Rocinha, dos traficantes correndo tudo com as armas, aquela é uma imagem que eu não esqueço também. Conta para a gente um pouco, professor, quem é o Afeganistão? Bom, essas imagens, elas vão certamente acompanhar todos que viram. Eu me lembro de vários fatos marcantes, né, da nossa história, transformadas em imagens, e essa imagem de pessoas caindo do avião, tentando desesperadamente sair de onde estavam, me fez lembrar muito aquela imagem de pessoas se jogando do World Trade Center em 2001. Então a gente tem, em 2001, aquele fato trágico, né, aquele fato extremamente triste, que levou à morte de inúmeras pessoas, e agora, depois de 20 anos, uma decorrência daquele fato, novamente, pessoas no ar se jogando, pessoas, enfim, tentando uma saída que as tire daquela situação de desespero que elas estão vivendo. E o Afeganistão, e o seu ponto é central, o Afeganistão há muito tempo passa por sérios desafios, né? Se a gente pensar que a personagem de um livro que todos nós conhecemos, que todos nós lemos, os livros do Arthur Conan Doyle, o assistente do Sherlock Holmes, o Dr. Watson, tinha um ferimento que ele carregava que era da Guerra do Afeganistão. Isso, então, lá no século XIX. Então, se a gente imaginar, né, o caminho que o Afeganistão tem de lutas e de embates, a gente percebe que isso não é de hoje. Passa pelo Império Britânico, passa pelos movimentos que envolvem interesses da Guerra Fria, vão levar em consideração lutas internas de califas, reis, de pessoas que querem tomar o poder, até golpes militares na década de 70, que auxiliaram a chegada dos soviéticos e depois a invasão dos soviéticos, o contraponto, né, na época em que os soviéticos estavam por lá, de 79 a 89, a presença da CIA, que treinou grupos para combater os soviéticos, e, enfim, depois o Talibã, na década de 90, e em seguida a invasão norte-americana, por conta do Talibã acolher a Al-Qaeda naquele período, mesmo que curto, mas bastante desastroso, em que o Talibã esteve no poder. Então, a gente consegue perceber que a saída da violência, ela é sempre uma saída que gera violência, né? E talvez a gente tivesse que refletir daqui para frente em como fazer que o direito volte a ser o centro das decisões, né? Aplicar o direito agora e chamar o direito internacional, chamar as organizações internacionais, não funciona porque a gente não treinou, entre aspas, né? A gente não viveu ou não dialogou com esse ramo até agora. Mas se a gente fosse dar um panorama geral inicial, para não me estender muito, eu diria
esse cenário do Afeganistão que é Agora, complicado. professor, pela essa fala tua, né, o que a gente percebe é que o Afeganistão, ele sempre esteve, entre aspas, invadidos por outras culturas, por outros interesses, e a questão nacional ali do próprio povo nunca se conseguiu se emergir. Então, o próprio Talibã, ele vem ali, ele é uma raiz ali do país, mas é uma coisa violenta, do ódio, que impõe, que massacra aquilo que não pensa diferente ou aquele que não pensa diferente. É possível, dentro dessa colcha de retalhos que é o Afeganistão hoje, conseguir com que os direitos humanos eles consigam de fato serem levados em conta, porque a impressão que eu tenho é que hoje há um sério risco, porque o próprio povo talibã, o próprio povo afegão está querendo sair do país porque sabe que já está vindo aí um braço muito mais punitivo e assassino mesmo, né, ao próprio povo. Rose, sua colocação é fundamental, né? Porque aplicar direitos humanos e fazer as estruturas de direitos humanos serem aplicadas não é da noite para o dia. Aplicar direitos humanos é como correr uma maratona. Para conseguir correr a maratona, a gente tem que treinar por muito tempo, tem que ter um projeto de treinamento, tem que ter um envolvimento e não pode adiar, né? Não pode dizer amanhã eu vou pensar em direitos humanos, depois de amanhã eu vou pensar em direitos humanos. E não é só lá, é em todos os lugares. Isso significa que nós precisamos, nos mínimos detalhes, nos preocupar com essa questão. Se um ataque, se uma escolha de relações econômicas por questões estratégicas deixar de lado os direitos humanos, isso vai significar que a gente tem lá, né, fazendo um paralelo bem simplório, a gente tem uma matrícula numa academia para fazer exercícios, mas a gente diz, não, hoje eu não vou amanhã. Aí amanhã, não, hoje eu não vou. Quando chegar o dia da maratona, a gente não vai conseguir correr a maratona. Então, nos detalhes. Isso significa essencialmente que questões ambientais precisam ser consideradas, questões de direitos humanos precisam ser consideradas em todos os lugares para fortalecer esses organismos. Certamente agora, se eu estivesse no Afeganistão, eu também estaria com a mesma preocupação, porque eu sei que ninguém se preparou para correr essa maratona nesse momento. Então, ninguém tem condições de garantir a essas pessoas que os direitos humanos vão ser aplicados. Mesmo porque a transparência agora vai ser bastante complicada, como talvez tenha sido em outros momentos em que o Talibã assumiu o poder. Então, a gente sabe que essa dificuldade, mas a gente sabe que existe essa saída não é, infelizmente, para resolver agora. A gente tem que pensar como resolver essa situação agora e como pensar numa saída duradoura para o futuro. Como resolver a situação agora talvez envolva uma atuação global para pensar em relações com esse novo governo. O Talibã, eu já passo para você, Zezé, fazer a pergunta, que eu vi que você já se preparou para fazer uma pergunta. Mas eu só quero aproveitar essa história dos direitos humanos do Talibã. O Talibã, na última semana, ele deu algumas demonstrações que para mim são mais marqueteiras do que de essência ou de mudança de ideologia, de que ele está um Talibã, vamos assim dizer, menos discriminatório, menos racista. Por exemplo, quando um dos líderes decidiu dar uma entrevista para uma mulher numa televisão lá do país, que era uma coisa impensável em alguns anos. No entanto, o que a gente tem lido é que em Cabul você pode até ter tido um avanço, mas que nas zonas rurais as mulheres ainda, 90% das mulheres não têm acesso à escola, então a situação ela é bem dramática. O senhor acha que esse Talibã que veio para a televisão e que está tentando mostrar que ele está um pouco mais, que ele mudou, é verdadeiro, ou o senhor também acha que é só marketing? Bom, particularmente eu acho que é só marketing também, porque talvez se eu estivesse, né, numa reunião de preparação, né, dessa transição do lado do Talibã, eu teria apontado, ó, nas primeiras entrevistas a gente tem que ser light. E não sei o que vai acontecer depois, mas o fato aqui, talvez que a gente precisasse apontar como importante, é que em 2020, quando os Estados Unidos estavam lá e estavam fazendo
a estruturação do país, ou diziam que estavam, o governo norte-americano resolveu fazer um acordo com o Talibã. Isso enfraquece qualquer vontade que um governo formal, instalado, pudesse ter para se sustentar. Se o país que nos invadiu vai fazer um acordo com o Talibã, ele está reconhecendo o poder daquele grupo. E reconhecer o poder daquele grupo talvez indique que ele saiba o que está acontecendo nesses lugares que você indicou, nas periferias do país, naqueles povoados em que o cenário não é tão transparente para o mundo como é, por exemplo, Cabul, Islamabad e outras regiões. Mas eu concordo plenamente com você. Os discursos atuais podem ser vistos como discursos que a gente vê em vários governos naquele momento de transição. Não, nós vamos respeitar as normas. E, na verdade, lá na frente a gente vai ver que o cenário é bem complicado. Bom, professor, o Afeganistão é ainda um país tribal, né? Tirando esses grandes centros, são ali tribos, de onde emana o poder dos talibãs. E como é possível, assim, na verdade, não é como é possível, mas como que ele se sustenta? Quer dizer, quando você tem um governo com esse tipo de postura que, ao nosso ver, é completamente arbitrária, né? Como que se sustenta? Porque você tem que ter uma simpatia popular, você tem que ter alguém te dando esse poder. O poder, ainda que não seja na democracia, emana do povo, a não ser que você tenha arma, esteja armado até os dentes. Mas o exército afegão estava armado até os dentes e se mandou. O que acontece? Zé, sua pergunta é também essencial. Bom, primeiro ponto, né? Toda vez que a gente vê um movimento de tomada de poder por grupos iliberais, contrários à democracia, o alvo principal é a imprensa. Daí a importância do papel de vocês na atuação cotidiana para aquela preparação da maratona que a gente disse lá na frente, né? Não ter imprensa livre, não temos direito. Então, talvez, primeiro passo, a gente tem dois pontos aqui. Primeiro ponto o discurso deles agora é tentar saber o que eles vão fazer para o futuro. Como eles chegaram até aqui, a gente tem algumas pistas. Bom, nesse período, nós tivemos ao menos 2 mortes de afegãos por dia no Afeganistão nesse período todo. Então a gente pode imaginar que a simpatia do povo por essa presença estrangeira não era completa, porque afinal de contas muitas pessoas morreram dentro do Afeganistão. A gente também não deve descartar que existe toda uma relação com religiões e existem interpretações da religião muçulmana que são interpretações radicais, como existem interpretações radicais de todas as outras religiões, às vezes com maior ou com menor poder. A gente vê agora, por exemplo, existem determinados grupos seguidores de religiões nos Estados Unidos que apenas 1% se vacinou, porque, né, o líder religioso prega não haver vacinação. Então, a depender daquele cenário, a sustentação se dá por esse motivo. Mas a gente não deve descartar que a gente está num momento de transição de poder, né, como acontece no começo do século XX, a Europa sai do poder para os Estados Unidos ganharem espaço, e a gente tem muitos desses governos que não são governos democráticos, que não têm transparência nos investimentos que fazem, para onde vão os recursos, para onde eles destinam as suas armas. Então é importante lembrar que a força econômica de países que exportam petróleo é muito grande e não há prestação de contas com relação ao dinheiro que esses países fazem. Então a gente pode imaginar que uma parte desses recursos que o Talibã conseguiu tenha vindo desses países. Além disso, a gente tem que se lembrar que todos os que foram treinados para serem, né, o exército afegão, talvez eles não vissem nos Estados Unidos a melhor saída.
talvez eles também convivessem lá no bairro em que eles vivem, na cidade em que eles vivem, com toda uma construção de narrativa diferente daquela que os americanos imaginavam que estava sendo passada. Há notícias até de que generais do exército afegão diziam que tinham lá 1.000 homens sob seu comando e não tinham 10. E aí recebiam o dinheiro dos Estados Unidos para pagar o salário desses soldados e ficavam com esse dinheiro. Então existe também toda uma preocupação de como os Estados Unidos acompanharam essa transição, o que nos indica que talvez a resposta violenta norte-americana lá atrás, em 2001, pudesse ter sido outra, para a gente treinar a saída dos direitos. É lógico, foi essa, e a gente entende que um país atacado no seu coração, um país preocupado em dar uma resposta internacional, a gente entende isso. Mas a gente deve também saber que as consequências vão ser sempre dolorosas. E como que o senhor vê agora, os Estados Unidos saem muito enfraquecido, né, de toda essa decisão? Acho que isso vai impactar, inclusive, a reeleição do Biden daqui em 2022. Foi uma questão trágica para os Estados Unidos. E a Rússia e a China são dois países aí que rivalizam com os Estados Unidos nessa geopolítica mundial. Quais são os interesses desses dois países em relação ao Afeganistão e também como eles vão se posicionar para poder tirar mais vantagens ainda em relação aos Estados Unidos? Outro ponto essencial, né? China e Rússia têm um objetivo, sim, de rivalizar com os Estados Unidos constantemente e, eventualmente, até no futuro suplantar o poder norte-americano. Talvez a gente não consiga identificar a possibilidade disso acontecer com a Rússia, mas certamente a China tem já condições econômicas e força para fazer essa transição. E demonstrar a fraqueza do seu suposto rival é um papel relevante. A aposta norte-americana nessa transição era de que o governo do Afeganistão ia durar 6 meses. Se ele durasse 6 meses, os norte-americanos diriam: a gente fez tudo que podia fazer, deixou lá um governo funcionando, saiu e ele durou 6 meses. Do jeito que saiu, o cenário vai ser negativo para o atual governo. Por mais que o acordo com o Talibã, que fortalece esse grupo, tenha sido feito no governo anterior, a execução da retirada foi feita nesse. Então, certamente vai respingar. Vale lembrar, né? A gente tem eleições, não são eleições de meio de mandato, midterms gerais nos Estados Unidos, que vão ser em 2022, mas em 2 de novembro desse ano, ou 3 de novembro, é a primeira terça-feira de novembro, né? Nós vamos ter eleições em algumas localidades nos Estados Unidos. Então, muitos dizem que a antecipação da saída, essa saída atabalhoada, sem realmente pensar muito, era para que o governo ganhasse pontos nas eleições. Me parece que isso não vai ser alcançado. Me parece que os respingos serão muito grandes. E o que nos preocupa desse contexto todo é como que a gente vai fazer para discutir prestação de contas, transparência, e todos os elementos que a gente viu serem construídos nos últimos anos, em que a gente tinha, né, liberdade de imprensa e democracia como nortes, para esses novos poderes, novas potências que estão aparecendo. Então esse é o nosso desafio, porque a gente não consegue negar que existem problemas de liberdade de imprensa na Rússia e existem problemas de liberdade de imprensa na China. Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Bom, professor, a gente viu as pessoas desesperadas para saírem de lá. Esse desespero, essas pessoas desesperadas, elas queriam sair porque elas não querem ficar sob o manto do Talibã, ou porque de alguma forma elas já estavam condenadas ali, porque o que eu li é que a partir do momento que o Talibã tomou o poder, muita gente ali já estava condenada em função das ligações que tiveram aí com os Estados Unidos.
E ligações do tipo, trabalhavam, eram intérpretes. Como é que o senhor viu isso e qual é esse contingente? Bom, há muitas pessoas, casa de milhares de pessoas, que tinham relações próximas com os Estados Unidos, especialmente tradutores. Tradutores que hoje estão se escondendo, não deixando seu nome disponível. Ontem, os caminhos para o aeroporto de Cabul estavam controlados pelo Talibã, então essas pessoas, mesmo havendo um sinal de que poderiam ser recebidas no Reino Unido, nos Estados Unidos, elas não conseguiam chegar no aeroporto. Então, sim, existe um sério problema. Uma das declarações do porta-voz do Talibã foi que se eles pedirem desculpas, tudo bem, não vai haver nenhuma consequência para eles. Mas há aqui uma dinâmica importante da gente lembrar. Uma coisa é chegar ao poder um grupo que tem um discurso, nesse momento, vamos chamar desse discurso light, como bem vocês colocaram. E outra coisa é saber o que vai acontecer nas periferias, nos rincões desse país, com aqueles indivíduos que se acham representantes do Talibã. O que ele vai fazer com uma arma na mão? Né? Aquele guarda do quarteirão, como a gente costumava chamar na época da ditadura aqui. Você sabe que isso me faz, assim, Zezé, eu já passo para você, isso me faz lembrar, professor, da época do nazismo e do Hitler, né? Porque você tinha os soldados que estavam perseguindo os alemães judeus, né? Mas você tinha os vizinhos que não eram soldados, não eram oficiais, mas também tomaram para si esse papel de defensores dessa ordem social e acabavam delatando os seus vizinhos, às vezes por interesses econômicos, outros por uma questão ideológica, porque acreditavam nesse projeto. E isso, Zezé, me dá medo, porque você imagina lá no Afeganistão, como o senhor colocou, professor, você ter o guarda lá do quarteirão achando que ele pode matar a gente e torturar as pessoas. Então, mas eu acho que do nazismo a coisa, eu acho que não era assim, ele não tinha autoridade. Que, por exemplo, você viu com o Exército Vermelho na China e no Camboja. Que aí sim as pessoas eram autorizadas para o governo a entrar na sua casa, te matar, pegar tudo que era seu. Não era isso, professor? Eu não sou um estudioso do nazismo, mas os relatos que a gente tem do nazismo é que são relatos de terror, de horror. Se a gente pegar as famílias judias que enfrentaram essa situação, a noite dos punhais, noite dos cristais, né? Um cenário de terror gigantesco do nazismo. E aqui, bom, a gente construiu um mundo a partir de 48 com base na Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso, se eu puder só retroceder um segundinho, lá em 1895, quando a gente teve o julgamento do Alfred Dreyfus, um judeu que foi condenado sem provas pelo judiciário francês, nós vimos nascer dois movimentos. Um movimento contra judeu para justificar a condenação do Dreyfus e um movimento pelos direitos humanos, que era a Liga dos Direitos do Homem. Essa liga foi derrotada. Ela só volta, né, ela só surge depois da Segunda Guerra Mundial com a Declaração Universal de Direitos Humanos. E a gente faz nascer um mundo que tem, no argumento do direito, um caminho. Isso foi tão bem sucedido que o século XXI é o primeiro século, desde o século XI, que não tem uma guerra de proporções mundiais nos 20 primeiros anos do século. Então, a construção que a gente fez a partir de 48 é fundamental. No entanto, a partir de 2001, nós passamos a usar a desculpa de que os direitos humanos atrapalham a segurança, a economia e vários outros temas para justificar ações violentas. Então a gente saúda, né, o crescimento econômico chinês sem falar dos danos ambientais. A gente saúda o fortalecimento russo sem falar da perseguição aos jornalistas na Rússia. A gente saúda o que está acontecendo na Hungria sem perceber a perseguição aos grupos LGBTQI+. Então, o treinamento nosso ficou para depois. E agora a gente tem que correr uma maratona e a gente não vai conseguir.
a gente, para conseguir superar isso, a gente tem que voltar para a academia. E voltar para a academia significa pensar nos direitos humanos como o centro das decisões. Vai ser mais difícil crescer economicamente? Vai. Vai ser mais difícil ter espaços para tomada de decisões rápidas? Vai. Mas as decisões serão respeitadoras de direitos, as decisões não vão expor a violências do tamanho que a gente tem exposto esses grupos em governos iliberais. Então, a gente tem uma organização das Nações Unidas e grande parte dos países é membro, né? Mas por que temos também um contingente grande de países que, mesmo sendo da ONU, são países que não seguem essas regras? E aí a gente vai chegar ali pelo lado do Oriente Médio e tudo mais. Por quê? Como é possível? Bom, tudo é escolha e tudo é construção, né? O orçamento da ONU hoje, esse ano, é de 3 bilhões de dólares. O orçamento da cidade de Nova York é de 100 bilhões de dólares. Então a gente já percebe que existem limitações de recursos bastante grandes. Outra coisa importante, dos últimos anos, quando a gente vai se distanciando da Segunda Guerra Mundial e a gente vai se esquecendo dos horrores que o mundo viveu na Segunda Guerra Mundial, com o fascismo e com o nazismo, os discursos políticos, e a gente consegue encontrar esses discursos políticos aqui dentro no Brasil também, são contra o direito internacional. Chamam as ações internacionais de globalismo, de intervenção na soberania, de ataques à cultura local, à religião do país, à tradição, à família. Isso é muito comum, esse discurso é muito presente nos nossos debates. Isso tudo enfraquece. Então, como que eu, Brasil, que ataco a ONU, vou exigir que um país como a Arábia Saudita ou o Afeganistão cumpram essas normas? Então, a ONU, ela é fruto dos pactos que esses países todos fazem. Então, a ONU somos nós. Se a ONU somos nós, talvez nós tenhamos que mudar as nossas decisões para fortalecer essa organização internacional. O fortalecimento dessa organização internacional nos traz um papel essencial, que é a prestação de contas do país. Questões ambientais. País, você protegeu o meio ambiente? Aqui eu estou dizendo que governos de esquerda ou de direita têm problemas com a questão ambiental frente à ONU. País X, você protegeu o direito das mulheres? País Y, você protegeu o direito LGBTQI+. Enquanto a gente aceitar usar o argumento de que esses organismos de prestação de contas internacionais são ataques à soberania nacional, a gente não vai conseguir dar o próximo passo. E a gente vai ver de novo uma Segunda Guerra Mundial, um desastre, como a gente viu lá em 39 a 45. Virgem, Deus me livre. Bom, olha, eu vou fazer só mais uma pergunta, Rose, e aí você fica à vontade, tá? Eu vou voltar para o Afeganistão. Quem é o Afeganistão na ordem econômica mundial? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco da heroína, né? É um país muito pobre, né, professor? Aí eu lembro do Haiti, eu falo, meu Deus, os lugares pobres, assim, são... Tudo é difícil em todos os sentidos, né? Zé, você tem toda a razão. É um cenário de vulnerabilidade muito grande. Um cenário de vulnerabilidade que permite que as pessoas se amarrem ou se abracem a qualquer discurso que possa dizer, venha comigo que você vai se salvar. Ter comida. Exato. Então, esse discurso, venha, eu vou te salvar, ele pode levar a um caos imenso, a violências de minorias, porque ele vai ter por trás alguma identificação de quem é o culpado para aquela situação. Ou é o invasor estrangeiro, ou é a ideologia do outro lado, ou é a religião do outro lado. Isso só gera violência. A gente precisa, né, nesse cenário da ONU, não só pensar os direitos humanos, mas o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, ODS 2030, é a erradicação da pobreza.
Então, esse passo de como a gente vai erradicar a pobreza é fundamental. Como a gente vai fazer para ter investimentos que permitam que um país como o Afeganistão não sobreviva do ópio, não sobreviva da heroína. Eu me lembro do professor Rafael Pardo, lá na década de 90, escrevendo um texto sobre a economia colombiana. E ele disse, olha, a gente produz cocaína aqui na Colômbia porque é o único produto que a gente consegue colocar na economia norte-americana. Eu não consigo produzir aqui um chinelo e vender para os Estados Unidos, mas se eu produzir cocaína, eu vendo para os Estados Unidos. Então, a gente precisa pensar em como, né, sustentar e fortalecer alternativas de produção e de dignidade para essas pessoas. E aí é um papel que não se faz isoladamente, né? O mundo venceu vários dilemas, a humanidade superou vários dilemas, nunca a partir da ação individual de um país. Nós vencemos a Primeira e a Segunda Guerra em conjunto. Desculpa, Rosa. Agora, professor, então, em cima dessa construção coletiva, para que a gente possa erradicar a pobreza, eu fico pensando no Afeganistão e também nessa onda de migração que nós estamos vivendo, e também a onda de xenofobia que já vem como uma defesa dos próprios países. O senhor acha que o mundo está preparado para discutir, botar na mesa essa discussão e conseguir ajudar esses países? Porque a gente fala de imagens, né? A Zezé falou da história daqueles pontinhos, eu chamo de pontinhos, né? Daquelas pessoas caindo do trem de pouso. O senhor falou da história do Trade Center, quando as pessoas pularam. E eu quero lembrar aqui de uma outra imagem que nos chocou, que foi daquele bebê na praia, lembra? Para todo mundo aqui tem uma imagem simbólica da tragédia humana que nós estamos vivendo nessa modernidade, nesse atual mundo que nós estamos vivendo. O senhor acha que os países estão preparados para enfrentar esse dilema nessa questão do combate à pobreza e outras tantas questões que têm nos assustado? Às vezes ela sempre fala, estou tão desanimada. Ela fala, Rose, eu estou tão desanimada com a humanidade, será que nós vamos ter que começar tudo de novo, né? É uma coisa assim que a gente dá risada para não chorar, não é verdade? Mas assim, o senhor como um estudioso, né, da ciência política, das ciências sociais, como que o senhor acha que a gente pegar essa questão da imigração, tudo, qual que é a saída, ou se o seu mundo está preparado? Bom, a migração é o meu tema, um dos meus temas de pesquisa, e nós tivemos no ano passado 28 pedidos de afegãos deferidos aqui no Brasil para refúgio. E ontem a gente teve uma determinação do CONARE, o Conselho Nacional de Refugiados aqui no Brasil, Comitê Nacional de Refugiados no Brasil, autorizando a vinda dos afegãos, a entrada como refugiados, se eles chegarem a pedir o refúgio. Então, o fluxo de refugiados afegãos e a gente espera que eles consigam chegar, porque, enfim, eles estão passando por um cenário complicado por lá. Mas a sua pergunta central não é essa. A sua pergunta central é, será que o mundo está preparado? Uhum. Bom, né, eu imagino que ele precisa se preparar. Uhum. Ele precisa abraçar essa causa, porque senão nós não vamos sair de onde a gente está. Eu, particularmente, sou um esperançoso. Por mais que às vezes a gente acorde com aquela sensação de, puxa vida, que será que isso está acontecendo de novo? Mas, de fato, talvez a gente tenha que discutir alguns pontos. O primeiro ponto é a tributação. A gente precisa pensar numa tributação que seja justa e que aconteça em todos os países. Eu não posso imaginar, né, uma empresa que consegue, por exemplo, fabricar num país sem pagar nenhum tributo e, ao mesmo tempo, você vê que o fluxo de pessoas daquele país é muito grande. Por quê? O capital circula e as pessoas não. Então, talvez a gente tenha que pensar numa tributação justa para todos os países. É uma pauta da OCDE, é uma pauta da Organização Mundial do Comércio, e, certamente, para enfrentar a pobreza e essa discrepância, a gente precisa pensar numa tributação justa. Porque se a gente não tiver tributação justa, a gente vai ter efetivamente corrupção nos países. Porque a empresa vai dizer, eu te pago aqui algum valor para esse governo e você me diz que eu tenho isenção completa de tributos. Eu não estou dizendo qualquer empresa, estou dizendo que, enfim, isso pode acontecer, tá? Mas, de fato, esse é um elemento importante. O segundo elemento é ambiental.
Se a gente não tiver uma regulação ambiental global, a gente vai sair com problemas maiores no futuro. Então, se a gente enfrentar esses dois problemas primeiro, a gente vai ter condições de superar esses desafios. Talvez o principal, né, obstáculo para discutir esses desafios agora seja o discurso político interno. Porque para ganhar uma eleição, você acaba inventando qualquer discurso político. E aí talvez a gente tenha que discutir qual discurso político seria aceitável numa eleição, né? E para isso o caminho talvez seja mais longo. Ô, professor, nossa, que bate-papo gostoso. Aprendi muito. Quero agradecer ao senhor. Eu que agradeço, eu que aprendi. Ah, imagina. Eu sempre aprendo com vocês. Você sabe, professor, que enquanto a gente vai entrevistando, a gente vai fofocando no WhatsApp, né? Aí eu já mandei assim no grupo, né? Ele é 10, ele é ótimo, né? Aí o nosso produtor falou assim, ele também gostei muito, mas a gente precisa ir pro intervalo. Mas a gente, o intervalo, que espere. Mas que espere, porque estava muito boa a conversa. Bom, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui conosco e desejar um bom fim de semana para o senhor, já é quase sexta. Para mim já é quase sexta, terminando aqui já vai ser sexta. Obrigada, viu, professor? Muito obrigado pela oportunidade, Rose, Zezé, uma honra estar aqui. Um abraço a todos. Um abraço. Abraço.